Olá pessoal, bom dia! Hoje eu tenho muita coisa pra fazer e eu vou levar vocês comigo. E agora eu vou tomar meu café da manhã, vou fazer minha rotina matinal e depois eu volto aqui. Bom pessoal, é o seguinte, agora cedo eu tenho que revisar para uma apresentação que eu vou fazer na aula de hoje de parasitologia às 8 horas da manhã. De um trabalho que eu fiz ontem, muito lúdico, vocês vão ver. Depois de parasitologia eu tenho um tempinho livre entre as 10 e as 12 da manhã, então eu vou aproveitar esse tempo para estudar. E hoje eu ainda tenho médico às 1h30, revelem, tô com sono. Hoje eu tenho médico ainda às 1h30 e logo depois, às 2h, eu tenho a minha aula de tarde, que é genética animal. Eu ainda não tive essa aula, vai ser a primeira vez. E depois da aula, no período da noite, eu vou pegar pesado nos estudos. E é isso. O corpo é bilateral, o revestimento do corpo é a cutícula externa de cor clara. Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês, mais um estúdio vlog. Eu espero de coração que vocês gostem, foi feito com muito carinho, como sempre. E vamos lá! Então eu tava aí na aula anotando o que a professora tava passando, ela começou a ministrar a aula dela, então depois a gente foi para a apresentação. Sobre a apresentação, a gente poderia se voluntariar para apresentar a ficha técnica e o trabalhinho, ou então ela ia sortear. Eu me voluntariei porque eu gosto muito de fazer essas coisas. Eu acho que não vai dar para eu ficar com a câmera, porque quando eu coloco para apresentar, a câmera sai aqui no meu eletrônico. Tudo bem? Definitivo. Então, usar essa cutícula justamente para proteção. Essa cutícula ela vai sendo mudada a cada estágio, né? L1, L2, ela vai sendo transformada. Fase de vida livre. Os tipos de fêmeas, ovovíparas, o ovo ele vai estar no primeiro estágio durante a postura. Nesse dia, como eu falei pra vocês, eu tinha muita coisa pra fazer e geralmente tá sendo assim todo santo dia, porque eu tô fazendo 6 matérias e elas são com bastante conteúdos importantes, então eu tenho que dar muita atenção pra elas e estudar bastante. Mas tá sendo divertido, porque eu gosto disso, eu gosto de ficar sempre ocupada fazendo alguma coisa. Porém, como tá muito puxado pra mim, eu resolvi mudar o modo como eu vou estudar, mas isso é assunto para outro vídeo, até porque nesse vídeo eu ainda estava estudando do jeito que eu costumava a estudar, que é o que? Durante a aula, eu presto atenção no que o professor está dizendo e anoto o que o professor falou além dos slides. E aí, com isso, com os slides e juntamente com a anotação que eu fiz durante a aula, eu vou e faço um resumo bem organizado, bonito, de um modo que eu entenda e fique prático para eu estudar. Como vocês podem ver, eu estava anotando a primeira aula de parasitologia e ela era sobre os conceitos básicos, como por exemplo a diferença entre endoparasitos e ectoparasitos, infecção e infestação,
Os tipos de parasitos, por exemplo, obrigatório, facultativo ou mesmo acidental, nem todos eles têm uma dependência total do hospedeiro. Infelizmente, esse dia estava muito calor e acabou que eu fiquei com um pouco de dor de cabeça e só foi piorando com o passar do dia. Então vocês vão ver que eu tentei fazer o máximo que eu pude, porém, depois da aula de genética, eu não tive pique para estudar o conteúdo que eu tive de genética. Então acabou que eu deixei para o final de semana. Eu já tinha tido aula de imunologia, a professora já tinha passado o conteúdo com os slides, porém eu resolvi estudar pelo livro porque, como vocês viram, eu acabei atrasando o meu horário de estudo e, para não deixar de estudar, eu fiz uma revisão do que a professora tinha falado na aula passada. E eu gosto muito de fazer a leitura ativa, que eu saio grifando, eu saio escrevendo e vou ligando os pontos daquele conteúdo. Então, depois de estudar imuno, eu fui almoçar e logo depois eu fui lá pro meu médico, que demorou mais do que esperado, então eu cheguei um pouquinho atrasada na aula. Porém, como era a primeira aula de genética, teve aquela introdução, então acabei não perdendo nenhum conteúdo, eu cheguei bem na hora. O conteúdo era bem simples, porque ele só estava fazendo uma revisão do que a gente já tinha aprendido tanto na faculdade quanto no ensino médio, e são aqueles conceitos básicos sobre cromossomos homólogos, o que é DNA, centrômero, cromátides irmãs. Mas foi isso meu dia, pessoal. Depois disso, eu só fiz uma verificação de aprendizagem, que era um testezinho que o professor mandou, e fui dormir, que eu tava com muita dor.